Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar comigo e a começar um novo tempo da sua vida na escola de sabedoria especial. Essa é muito especial. Já fizemos Provérbios, já fizemos o livro de Neemias e hoje, se você quiser, se você desejar ardentemente no seu coração, você vai estudar comigo o livro de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Daniel, que é um livro monumental na área da sabedoria. Eu quero convidar você a meditar sobre o livro de Daniel comigo aqui no nosso canal, em nome de Jesus. Amém? Então vamos louvar o nome do Senhor e pedir para Ele, para que Ele nos abençoe, abrindo a nossa mente e nos dando o entendimento da sua palavra, que é viva e eficaz. Estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, é algo extraordinário. Somente os escolhidos, dedicados, é que conseguem entrar nesses mistérios maravilhosos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, ore comigo. Em nome de Jesus, eu vim buscar sabedoria. Tu sabes as minhas falhas, as minhas limitações, a minha pequenez. Tu sabes que eu não mereço, mas a tua palavra diz que se eu pedir sabedoria, o Senhor não vai, de forma alguma, recusar. Eu peço sabedoria agora, eu peço conhecimento, eu quero entender os seus mistérios, eu quero mergulhar. Eu já fui lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, eu tenho a salvação, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu sou teu príncipe, tua princesa, mas eu quero mais, eu quero saber mais, eu tenho sede de saber. Ensina-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Livro de Daniel. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora,
Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que no reinado de Jeoaquim, a infidelidade do povo de Deus, o desrespeito de todo o povo de Deus, de uma nação de crentes que havia, abandonando completamente o Deus Todo-Poderoso e abraçando culturas ímpias, culturas mundanas. Isso foi, com o passar das décadas, irritando o Senhor, que foi longânimo, que teve paciência, mas chegou o dia em que a consequência, depois de décadas, ela chega. Jeremias tinha avisado, né? Os profetas do Senhor tinham avisado, olha, é melhor mudar, e entra rei, sai rei, nunca muda. Então aqui, o livro de Daniel acontece. E a história de Daniel, ela é anterior à história de Neemias, tá? Nós terminamos o livro de Neemias, mas a história de Daniel, ela é anterior. O livro de Daniel, ele é bem na frente do livro de Neemias, na Bíblia que você tem. Mas a história de Daniel, ela acontece antes da de Neemias. Então Jeremias, ele profetiza, olha, tem que parar com isso, tem que mudar, porque Deus vai trazer o julgamento, o juízo. E aí, realmente veio um grande líder chamado Nabucodonosor. Esse homem começou a se destacar, criou o reino da Babilônia, e aí esse reino foi crescendo, 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 e foi tomando todos os reinos em volta, e foi um império extraordinário até chegar a Judá e Israel, até chegar ao castigo. Então Jeoaquim, rei de Judá, foi derrotado, acabou com Jerusalém, destruiu tudo, a tristeza foi muito grande, e aí eles, naquela época, faziam o seguinte, vamos pegar primeiro os jovens, os nobres, as pessoas mais estudadas, as pessoas mais inteligentes no sentido de terem sido educadas, né? Doutores, filósofos, pintores, enfim, artistas, cantores, engenheiros, homens e mulheres jovens que serviam ao rei, que tinham destaque em Israel. Eles foram levados primeiro. Olha só que interessante, não foi o povão que foi primeiro, não. Foram os grandes. Por quê? Porque tirando, isso é uma estratégia de dominador, tirando aqueles que influenciam, se fosse hoje, né? Tirando os professores, os médicos, tirando os engenheiros, tudo. Então, tira aquelas pessoas que formam opinião, o que hoje nós chamamos de influenciadores, tirando todos dali, então o povo vai se submeter com mais facilidade. Essa é a estratégia do dominador. E aí leva esses jovens, mulheres e todo esse pessoal para a Babilônia para servirem ao rei. Os jovens, eles eram selecionados pela sua beleza física e pelos seus conhecimentos, pelo seu talento, pela sua inteligência. Era como se fosse passar num vestibular de uma universidade pública hoje em dia. Era muito difícil. Mas aqueles selecionados, eles iriam sofrer menos. Eles iriam morar na Babilônia, eles iriam servir ao rei Nabucodonosor, iam possuir alguns cargos bons. Agora, eles não tinham liberdade para dizer não, eles não tinham liberdade para pedir demissão, eles não tinham liberdade para mudar de cidade, eles eram escravos. Porém, muitos deles ocuparam cargos importantes, demonstrando fidelidade àqueles reis ímpios aos quais eles eram obrigados a servir. O problema é que eles tinham que se aculturar. A intenção do dominador é forçar a cultura dele, ímpia, na mente daqueles jovens. E esses jovens iriam então levar essa cultura
já que eles estariam sendo, entre aspas, bem-sucedidos, trabalhando, vivendo bem, levar para o seu povo e aí dizer, olha, a Babilônia não é tão ruim como se fala. Olha, ser ímpio não é tão ruim como se fala. As diversões existem, se fosse hoje, né, o carnaval, as badernas, isso e aquilo, música mundana, não é tão ruim como se fala. Pelo contrário, a gente até gosta. São muitos deuses, e daí? Mesma coisa. Então a ideia é mudar a mente dessas pessoas. E para isso eles têm que fazer com que essas pessoas, esses jovens, eles experimentem de coisas gostosas. Só que 4 desses jovens, foram muitos que foram selecionados para essa, entre aspas, faculdade, um curso que duraria quantos anos? Você lembra disso? 3 anos. 3 anos, né? Olha que jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, então a peneira era fina, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Contabilidade, abrir estradas, construir cidades, administração, tudo isso, só que eles não podiam pisar na bola porque morriam, né? Agora, determinou-lhes, versículo 5, a ração diária das finas iguarias. Você sabe que a pessoa de Deus, em termos de sabedoria, ela tem que saber dosar tudo. O apóstolo Paulo fala, examinai tudo e retei o que é bom. Então, o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se você for seguir a Bíblia na dieta alimentar, você não precisará de nenhum conselho de ninguém que trabalha nessa área e que ganha muito dinheiro hoje em dia, não é? Por quê? Porque a doutrina bíblica de alimentação é uma doutrina muito boa para a saúde do homem. Aliás, é a melhor de todas para a saúde do ser humano. A pessoa que segue a doutrina bíblica alimentar, deixa eu te dizer, não é pecado você comer carne de porco, você comer carne de coelho, você comer carne de jacaré, não é pecado você comer molusco, né? Não é pecado você comer aí o camarão, e por aí vai. Mas peixe de couro, não é pecado hoje, não é pecado, na graça não é pecado. Porém, se você evitar certos alimentos que a Bíblia já determina e você comer aquilo que a Bíblia também determina, o que vai acontecer? Você vai ter mais saúde, mais disposição. As enfermidades vão demorar mais a chegar e muitas vezes nem chegam. Por quê? Porque a Bíblia ela traz a dieta perfeita. A Bíblia é boa em tudo. Economia, finanças, profissão, família e inclusive alimentação e saúde. Amém? E aí, aqui, o rei Nabucodonosor falou, não, eles têm que experimentar o que nós experimentamos, encher a cara, né? Se fosse hoje, cheirar uma cocaína, né? Experimentar o LSD, né? Experimentar a heroína, experimentar todos os prazeres mundanos. Por quê? Porque eles vão passar a gostar das músicas e diversas religiões diferentes para terem aí o conhecimento, entre aspas, pleno de todas as visões religiosas. Aí eles vão entender mais os povos que nós dominamos. Então eles têm que aprender. Os mistérios, as magias, as feitiçarias, tudo isso vem no pacote dessa faculdade. E aí, seriam 3 anos. E depois dos 3 anos, eles iriam assistir diante do rei. Só que desses inúmeros rapazes, moças também vieram e para servir de outras maneiras, mas estavam 4 jovens que tinham compromisso com Deus. Veja só, hein? A Bíblia não cita o nome dos demais. Muitos deles mergulharam, né, na comida dos porcos, mas esses 4 jovens foram firmes, eles se destacaram. E isso valeu a pena demais com o passar do tempo. O nome deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles têm uma sabedoria
para nos ensinar a viver bem hoje. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes: Beltesazar, Ananias, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Então trocaram os nomes deles. E eles não se opuseram à troca de nomes. Ô Beltesazar, Daniel dizia, oi. Ô Sadraque, Ananias dizia, estou aqui. Ô Mesaque, o Misael dizia, estou aqui. Ô Abednego, Azarias dizia, presente, sem problema. Por quê? Porque a maneira como te chamam não vão mudar, não vai mudar a sua essência. Existem coisas que nós somos obrigados, mesmo sem querer, a nos submeter para cumprirmos aquilo que Deus tem na nossa vida. Deus tinha um propósito na vida deles. E Deus sabia que a mudança de nome não iria mudar a essência daqueles jovens. Isso é importante. Não importa o que falam de você, não importa o quanto te ofendam, não importa o quanto digam aqueles que um dia você segurou nos braços e choraram nos seus ombros e você ajudou a tirar da lama, a ingratidão dessas pessoas. Porque você fez isso para Deus e Deus não tirará de você o seu galardão. Eu sei muito bem o que é isso e eu sei exatamente que as bênçãos de Deus e o galardão de Deus é Ele, Deus, quem dá. A gente deve continuar na mesma toada e não mexer 1 milímetro sequer naquilo que a gente crê. Conseguiu entender? Então, digam o que quiserem. Agora, nós não vamos mudar a nossa essência. Então, Daniel, o versículo 8, resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Falou, não. Uma coisa é o que falam de mim. A outra coisa é o que eu ingiro dentro de mim. Não. Eu decidi firmemente não me contaminar. Vou pagar o preço. E aí, ele pede educadamente ao chefe dos eunucos. Chefe dos eunucos, eunuco é uma pessoa que foi emasculada. Emasculada. Não funciona sexualmente mais, porque foi um escravo que chegou de outro lugar e Nabucodonosor manda emascular, porque primeiro essa pessoa não iria se casar e ter filhos, e ela não iria jamais querer se relacionar sexualmente com nenhuma mulher ali do reino, né? As pessoas que o rei queria que estivessem sempre à sua disposição e à disposição da sua corte. Então, o eunuco era um homem que tinha sido emasculado, perdeu a sua virilidade, o seu potencial de se unir sexualmente a uma mulher, e que detinha cargo de confiança, comia bem, bebia bem, não tinha problema nenhum, vestia-se bem, dava aulas, mas ele jamais teria um filho, ele jamais teria uma família. Ele iria viver o tempo todo para aquele rei, para aquela função, e não deixaria descendentes. Não teria interesses outros aqui na mente. E, como ele era uma pessoa importante dentro da universidade ali que Daniel estava, ele pediu ao chefe que lhe permitisse não se contaminar. Ele falou, olha, a minha crença não me permite isso, me ajuda por favor. E aí, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aqui nós vemos uma coisa, quando você se decide por Deus, então Deus concede a misericórdia. Tem gente que pensa o contrário, tem gente que faz assim, presta atenção. Se o Senhor, meu Deus, tirar do meu coração fulano, eu deixo ele. Não. Aquele homem não é bom para você? Não. Então você deixe ele. Você é uma moça solteira, você é uma moça que tem um futuro pela frente, você sabe que aquele homem só vai atrapalhar a sua vida, aquele homem vai tirar você da sua fé, mas eu não quero ficar para titi, não ficará. Deus vai colocar a pessoa certa, pode demorar 1 mês, 6 meses, 1 ano. O que eu quero dizer para você
É que Deus, Ele espera que você tome a decisão. Se Deus tirar a minha vontade de fumar, eu paro de fumar. Não, pare de fumar sem Deus tirar a vontade. Se Deus colocar no meu coração para eu dizimar, liberar uma oferta boa para o canal do pastor, para o pagamento das cadeiras lá que ele comprou, né, através do ministério, lá na Mar Aberto, se Deus falar ao meu coração, não, faça sem Deus falar, que aí Deus vai te abençoar. Foi isso que aconteceu. Daniel, ele disse, eu não vou me contaminar. E aí Deus concedeu misericórdia da parte do chefe dos eunucos. Deus foi lá no coração daquele homem que não era crente e mudou o coração dele, fez ele ser simpático a Daniel. Louvado seja Deus. Você se decide firmemente a servir a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, sim? Parabéns. Então hoje é um dia muito especial para você. Hoje você está dando o primeiro grande passo da sabedoria, que é decidir-se firmemente, aconteça o que acontecer, você jamais vai abandonar as coisas de Deus na sua vida. Essa é uma decisão sábia e você vai ver que essa decisão trouxe grandes consequências boas na vida de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias. Amém? Amanhã tem mais Escola de Sabedoria. Um abraço, Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe. Se gostou, inscreva-se no canal e volte amanhã para estudar comigo, para meditar, para esse bate-papo gostoso. Se você teve alguma dúvida ou precisa de oração, deixe nos comentários, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã, nesse mesmo horário.